Meu Deus, maldita notícia. Um político russo acabou de fazer a coisa mais perigosa que se pode fazer em Moscou. Ele disse a verdade. De pé em frente ao parlamento, o político declarou publicamente que a Rússia não pode vencer na Ucrânia. E que aquela retirada estratégica sobre a qual Putin continua falando foi, na verdade, uma derrota humilhante em Kiev. Bem, por causa de sua franqueza, o político agora está enfrentando prisão por desacreditar o exército. Mas a mensagem que ele estava tentando transmitir já está circulando e Putin está em pânico. O que torna essa situação ainda mais significativa é que esse político não é um cara pró-Ucrânia ou pró-Ocidente. Ele não é contra a guerra de forma alguma. Na verdade, ele odeia a Ucrânia e odeia Zelensky. Mas mesmo assim, apesar do ódio dele, ele consegue ver que a matemática não fecha. A Rússia simplesmente não tem capacidade para vencer na Ucrânia. Foi isso que ele disse publicamente. Ouça só, pare imediatamente a guerra na Ucrânia. Para acabar já com a guerra na Ucrânia, deputados precisam dividir a responsabilidade com o presidente Putin pelo fracasso da operação militar especial, mais especificamente por não alcançar os objetivos declarados da operação ao longo de 4 anos, incluindo o fracasso em derrubar o regime não nazista de Zelensky. Por que chamar a operação de fracasso? A guerra continua, pois acreditamos que os objetivos da operação militar especial ainda não foram atingidos. Eles, a princípio, não podem ser alcançados por esses motivos. Achamos que desde o verão de 2022, não conseguimos derrotar a Ucrânia, nem erguer a bandeira da vitória narrada em Kiev. Por exemplo, devido ao fato de que, desde maio de 2022, estamos lutando não contra a Ucrânia, mas contra uma aliança de países da OTAN. Além disso, mais de 80 países e organizações públicas apoiam a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Somos apoiados por países que podem ser contados nos dedos de uma mão. Acho que todos vocês os conhecem perfeitamente. Nos dedos de uma mão, acho que todos vocês já sabem. Isso foi apenas parte da declaração dele. Mas antes de ouvirmos o resto, deixe-me explicar. Por que isso é tão importante? Veja, quando Gregório Yurimiev disse que a Rússia não conseguiu erguer a bandeira da vitória, ou Kiev, ele não estava apenas afirmando um fato, ele estava contradizendo diretamente a declaração oficial de Putin. Veja, Putin passou os últimos anos insistindo que a Rússia não perdeu a Batalha de Kiev em 2022. Segundo Putin, as forças russas nunca quiseram tomar a capital. Eles apenas se retiraram voluntariamente porque decidiram que só queriam o leste da Ucrânia. Isso é uma mentira. E aqui está Putin contando ela ele mesmo. Houve líderes europeus que falaram comigo por telefone e me disseram que a Ucrânia não pode assinar um tratado de paz. E um dos meus colegas me disse, e eu já mencionei ele pelo nome, que nós tínhamos que retirar nossas tropas de Kiev. Bem, por princípio, nós entendemos que eles poderiam estar nos enganando. Isso acontecia há décadas. Eles faziam uma coisa e diziam outra. Mas para evitar derramamento de sangue ou qualquer guerra séria, nós concordamos e no final de março, começamos a retirar nossas tropas dos territórios ao redor de Kiev. Até 4 de abril concluímos esse esforço de retirada. Algumas das tropas foram para Belarus e outras simplesmente se retiraram diretamente para o território russo. E aqui está a realidade dessa retirada voluntária da qual Putin está falando. Esses eram tanques russos apenas esperando do lado de fora de Kiev, aguardando a ordem de Putin. Eles não estavam se reposicionando, mas sim destruídos e abandonados na lama após a derrota das forças russas. Putin chama isso de uma decisão estratégica. O resto do mundo chama de derrota. Talvez seja algum idioma russo. Ele só tem uma palavra diferente para derrota. Talvez. E agora um político russo está dizendo publicamente o que isso realmente é. E adivinha só, ele não parou por aí. Ele continua expondo cada mentira que Putin já contou ao público russo. Este é um vídeo que Putin não quer que muitos vejam. Por isso, bots russos agem nas redes sociais, dando dislikes e tentando esconder qualquer conteúdo sobre isso. Se puderem, inscrevam-se no botão abaixo, isso ajuda muito no algoritmo. Agora, vamos conferir o restante da declaração. Toda guerra é guerra, Ucrânia. Em segundo lugar, toda guerra envolve economias. A economia da Rússia, que representa apenas 2% do PIB global por definição, não pode derrotar as economias dos países da OTAN
que representam mais de 50% do PIB mundial? Em terceiro lugar, a Ucrânia pode vencer a Rússia? Nossa opinião? Definitivamente não. Não porque a Ucrânia tenha soldados fracos e covardes, enquanto os nossos são todos heróis, mas porque nem mesmo a OTAN e os Estados Unidos conseguem derrotar a Rússia em uma guerra convencional, híbrida e irracional. Se a Rússia enfrentar risco de derrota em guerra convencional, inevitavelmente a tornará nuclear. Isso já foi declarado muitas vezes por Vladimir Vladimirovich Putin. Como é bem sabido, não há vencedores em uma guerra nuclear. Assim, se a OTAN não pode derrotar a Rússia e vice-versa, a continuação da OMI se transforma em um desgaste de vidas e destinos humanos, além de gastos irracionais de recursos financeiros e bens materiais. Além disso, a continuação prolongada da guerra leva à degradação moral dos participantes do conflito e, de forma mais ampla, da nação como um todo. À medida que a propaganda, a morte e o assassinato diário de centenas de cidadãos se tornam rotina, isso corrói os valores morais universais e leva ao caos jurídico. Até a cessação. Me dê só mais um minuto. Vou terminar a parte mais importante. Tudo bem. Você pode contar a parte mais importante para si mesmo depois. É isso. Obrigado. Bom. Ok, regulamentação. Grigori Nikolaevich, obrigado. Interrupção exclusiva. Novamente, vale destacar que esse cara não faz um argumento moral sobre por que a invasão está errada, mas sim um prático. Ele está dizendo que a economia simplesmente não pode sustentar isso, as baixas são insustentáveis e a Rússia simplesmente não tem capacidade para vencer. E lembre-se, isso está vindo de alguém que chama o governo democraticamente eleito da Ucrânia de neonazistas. Ele odeia a Ucrânia e os ucranianos, mas esse ódio não muda a matemática que ele está nos mostrando. Os números estão piorando a cada mês. Quanto mais Putin prolonga a guerra, mais a Rússia sangra. Economicamente, a receita do petróleo russo caiu quase 20% em 2025, comparado apenas a 2024, quando já estava enfrentando dificuldades. Isso se deve, em parte, aos preços globais mais baixos. Mas o fator mais importante é o desconto que a Rússia precisa oferecer para vender seu petróleo em 2025. Esse desconto aumentou para mais de $24 por barril. Isso é quase o dobro do que a Rússia ofereceu nos 2 anos anteriores da guerra. Reflita sobre isso. A Rússia praticamente paga para que levem seu petróleo, mas ainda assim, menos países querem comprá-lo. Nesse ritmo, o petróleo russo logo se tornará inviável de extrair e vender, e esse petróleo representa uma parte enorme do orçamento do governo russo. Menos receita com petróleo significa menos dinheiro para o exército, menos dinheiro para programas internos e menos dinheiro para manter a máquina de guerra funcionando. As sanções não estão apenas prejudicando a Rússia, estão sufocando o país lentamente. Mas o dano econômico é apenas parte da história. O problema mais profundo: a Rússia ficou isolada diplomaticamente e economicamente. Esse isolamento tem um preço, como o Gregório disse em seu discurso. Você pode contar os verdadeiros aliados da Rússia em uma mão, sendo o maior deles a China. Mas aliado não é exatamente a palavra certa para o que a China está fazendo com a Rússia. A Rússia basicamente se tornou um estado vassalo da China. Eles dependem de Pequim para comércio, tecnologia e proteção diplomática. Não há saída. Aqui está Sarah Payne explicando isso muito melhor do que eu. Ouça só. Estado idiota da China nisso. E não tem como eles saírem dessa tão cedo. Havia uma oportunidade maravilhosa para a Rússia. Foi muito difícil depois da implosão da União Soviética, mas havia uma oportunidade maravilhosa por volta de 2000, quando os preços do petróleo subiram muito. Essa teria sido a oportunidade de limpar o sistema jurídico para torná-lo mais favorável para que pequenas empresas pudessem ganhar dinheiro, manter seu dinheiro e não precisassem de proteção. Pessoa tentando tomar o dinheiro delas e melhorar o sistema viário. Putin chegou ao poder impulsionado por guerras, assumindo o comando na Segunda Guerra da Chechênia e destruindo o país para mantê-lo. Eu não sei, sabe? E então ele faz a guerra de 2008 para tomar a Ossétia e a Abcásia da Geórgia. Essas coisas são populares na Rússia, e com a alta do petróleo há dinheiro para dividir com os russos. O padrão de vida está subindo. Mas então os preços do petróleo sofrem uma grande queda e depois atingem outro pico. Acho que é por volta da época dos anos 240,
A Rússia entrou na guerra pensando ser uma superpotência. 3 anos depois, eles são um parceiro júnior da China, vendendo petróleo com desconto e comprando eletrônicos chineses porque não conseguem mais fabricar os próprios. Putin queria restaurar o Império Soviético. Em vez disso, ele transformou a Rússia no posto de gasolina de Pequim. Então, o que aconteceu com o político que disse tudo isso em voz alta? Exatamente o que você esperaria! Gregório foi preso e acusado de desacreditar o exército. Essa é basicamente uma lei genérica que Putin usa para silenciar qualquer um que diga a verdade sobre a guerra. Há poucos meses, falamos sobre como a garota que cantava dizendo que essa guerra estava errada foi presa e acusada do mesmo crime. Na verdade, na Rússia, se você simplesmente chamar isso de guerra em vez de operação militar especial, pode acabar sendo acusado do mesmo crime. Dizer que a Rússia está perdendo. Bem, isso com certeza é desacreditar o exército e relatar números precisos de baixas. Bem, você vai direto para os gulags. Mas para Gregório, seu julgamento será em 9 de fevereiro, daqui a pouco mais de uma semana. Ele pode ser proibido de ocupar cargos públicos, além de enfrentar prisão e multas pesadas. Todo outro político russo, é claro. Fique de boca fechada, não diga o que todo mundo já sabe, não aponte que o imperador está nu. Mas é o seguinte... Putin pode prender um político, mas ele não pode prender a verdade, porque Gregório não é o único dizendo tudo isso. Cada vez mais vozes dentro da Rússia estão fazendo o mesmo argumento, só que com uma linguagem mais diplomática, se é que você me entende. Até mesmo propagandistas russos pró-guerra, pessoas que têm apoiado a invasão nos últimos 3 anos, agora estão dizendo isso. A Rússia precisa acabar com isso, e precisa acabar com isso rapidamente. Ouça só. Precisamos parar a guerra. Precisamos acabar com a OMI o mais rápido possível. Com uma vitória, não sei como será essa vitória, mas ela deve satisfazer a todos. Claro, haverá pessoas insatisfeitas, haverá patriotas soando o alarme. Mas o grupo central que toma as decisões e aqueles que estiveram e estão envolvidos na OMI, aqueles que lutaram, cujos parentes estão lutando, que ajudaram na linha de frente, devem estar satisfeitos com a vitória. Existe a realidade objetiva, existem nossos desejos, existem certas normas legais estabelecidas no papel. Às vezes, essas coisas não coincidem, e então algo acontece e tudo se encaixa e fica em ordem. É bastante óbvio que a Ucrânia não permanecerá em sua forma atual e será desmembrada e desmontada. Por que sacrificar a vida dos nossos e dos ucranianos por algo que voltará para nós de qualquer jeito? Pelo fato de que isso vai voltar para nós? Então temos CEOs russos, empresários russos e até economistas russos, apontando como a parceria sem limites da Rússia com a China, na verdade, não é uma parceria. Na verdade, eles chegam a dizer que a Rússia precisa da China. Mas a China realmente não precisa da Rússia. E é por isso que a Rússia está sendo esvaziada. Ouça só. Após o início da guerra. Após o início da OMI, a China se tornou o principal parceiro econômico da Rússia. Aliás, saiu um artigo sobre isso. Nós e o país vizinho compramos componentes de drones quase dos mesmos fabricantes. O país vizinho. Drones, componentes que compramos de diferentes fabricantes. É assim mesmo. Todo mundo que trabalha nessa área sabe disso. Então é isso. Eles fingem ser amigos. O que eu quero dizer com isso? Nem estou falando de drones. Existem especialistas em China e mercados emergentes, essa empresa chamada Capital Economics. Eles dizem que esse aprofundamento adicional da cooperação em investimentos, mas nem falamos de investimentos, é só uma fantasia de cooperação financeira. Supostamente, eles não nos dão empréstimos e nem vale a pena sonhar com isso. Isso é, no fim das contas, limitado pela demanda relativamente baixa da China por produtos russos, além de que esses produtos vêm acompanhados de sanções ocidentais. Isso pode te colocar em apuros. Para nós, a República Popular da China praticamente se tornou o único comprador das nossas exportações e o único fornecedor que temos. Bem, ainda conseguimos comprar alguma coisa de vez em quando, às vezes máquinas, às vezes equipamentos, às vezes componentes, peças de avião. Na maioria das vezes. Nós conseguíamos obtê-los bem, pelo menos costumávamos. Eu não sei como está a situação agora. Houve algumas mudanças nos últimos 6 meses. Essa suposta amizade sem limites entre a Rússia e a China, se acontecer qualquer coisa, eles vão cancelar. E, na verdade, já há um declínio. Então, o que vamos fazer?
Nosso antigo parceiro, a União Europeia, fechou o mercado para nós. Se considerarmos que haverá um acordo de paz agora, acho que as sanções serão suspensas. Se os EUA suspenderem as sanções, os europeus também deverão suspender. Mas o mercado lá já está ocupado por outros fornecedores. Em outras palavras, a Rússia precisa da China, mas a China realmente não precisa da Rússia. Nós não precisamos deles. Putin pode ter construído um sistema onde dizer a verdade é um crime. Mas adivinha só, a verdade não se importa com a lei russa. Putin pode prender pessoas, mas ele não pode prender a realidade. E a realidade está rapidamente alcançando ele. Então, meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo. Um problema ao fazer vídeos assim, mostrando muitos ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados. De acordo com o YouTube, exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada a anunciantes, por isso, os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso acreditamos que é importante mostrar tudo isso, e é por isso que lançamos nossa própria plataforma, Business Basics. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones. Não precisamos borrar imagens da linha de frente, e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Assim, não precisamos nos censurar, apenas porque os anunciantes não gostam do que mostramos. O site é financiado pelo seu apoio, não por anúncios. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura e quer assistir nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdos extras que simplesmente não podemos postar aqui no YouTube, com certeza junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que aparece na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já publicamos e a todos os vídeos que vamos publicar no futuro. Você também estará apoiando nossa cobertura e ajudando o canal. Muito obrigado! Sou Sam e até o próximo vídeo.